Abre aspas. Viver é melhor que sonhar. Eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é menor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem. Há perigo na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós que somos jovens. Fecha aspas. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Cinematório Café. 5, 4, 3, 2, 1. Olá pessoal, eu sou o Renato Silveira. Oi, eu sou Raquel Gomes. Este é o 16º episódio do Cinematório Café, podcast do site Cinematório. A gente abriu o programa com versos da música Como Nossos Pais, escrita por Belchior. E eu escolhi porque tem a ver com um dos filmes que a gente vai falar neste programa. Aliás, é o último filme deste podcast que é feito aí na ressaca do Oscar. E é o filme Assim que Eu Abro Meus Olhos, dirigido pela cineasta Leila Bouzid. É um filme que passou realmente num circuito bem restrito aqui no Brasil durante esses primeiros meses de 2017 e tem a ver com essa coisa da juventude que tenta enfrentar e resistir a um sistema opressor, que é do que fala a música do Belchior, que foi também imortalizada na voz de Elis Regina. Raquel Gomes, tudo bem com você? Tudo bem, Renato Silveira, e com você? Tudo ótimo. Tirando o calor. O calor que realmente está de matar, como diz o poeta. E a gente não tem um convidado, nenhuma convidada. Nós temos, aliás, 3 convidados neste programa, que são ouvintes do nosso podcast, ouvintes que a gente convidou lá pelo nosso grupo do Telegram. Então a gente vai fazer aqui um apanhado, né, desses filmes que foram lançados aí durante o Oscar, mas que passaram batido para muita gente, porque afinal de contas, e isso é compreensível, todo mundo estava querendo ver os filmes que estavam concorrendo à premiação da Academia. E como foram lançados um atrás do outro, né, os distribuidores adotam essa estratégia de concentrar esses lançamentos após as indicações, acaba que outros filmes que são lançados fora desse circuito do Oscar passam batido. Então a gente fez uma seleção aqui de alguns filmes que são interessantes, tem inclusive de diretores renomados aqui, e a gente vai falar deles neste podcast. O grupo nosso do Telegram, que está realmente bem legal, as discussões lá rendendo dicas de filmes, entre outras coisas interessantes, links para notícias, dicas de aplicativos, entre outros assuntos. Se você estiver interessado em participar, é só deixar um comentário para a gente aí na página do podcast ou mandar um e-mail para a gente e nós enviamos o link com o convite para você acessar o grupo. E lá no grupo do Telegram, a gente agora está com essa novidade, né? A gente está convidando as pessoas para participar do Cinematório Café. Elas mandam as suas mensagens em áudio, né? Os comentários dos filmes. Não são de todos os filmes que a gente vai comentar aqui, são apenas 3. Né? Acredito que às vezes as pessoas ficam até tímidas, né, de participar dessa forma, mas esperamos que a partir deste programa, elas escutando o nosso podcast, elas poderão ver que não é nenhum bicho de 7 cabeças, né? E que elas podem se animar mais e mandar outros comentários, assim como os nossos ouvintes e colaboradores que mandaram para a gente dessa vez. Como essa é uma edição diferente do programa, aliás, ela é diferente, mas ela é parecida com o primeiro podcast que a gente gravou este ano, que foi dos filmes que passaram batida em 2016, né? Os filmes que você não viu em 2016. Então agora são os filmes que você não viu por causa do Oscar. E a gente vai fazer como naquele programa, sem spoilers, tá bom? Até porque são filmes que acredito que a maioria das pessoas não viram, então não teremos spoilers neste programa, tá bom? Nem depois, tá? O programa vai ser todo com comentários sem spoilers para não estragar
para ninguém. Se você quiser escutar o comentário só sobre algum filme específico, aí na página do podcast tem o índice com a minutagem onde cada filme é comentado. E você que quer utilizar a navegação por capítulos, aí na página do podcast temos também dicas de aplicativos de podcast que têm suporte a capítulos. Então, o Cinematório Café, se você escutar através deles, você consegue ir pulando como se fosse num DVD. Quando você vai pulando as cenas, os capítulos dos filmes, aqui você pode fazer a mesma coisa também. Ninguém deu feedback a respeito disso pra gente. Quem estiver utilizando isso, estiver gostando ou não também, se não estiver gostando, manda pra gente saber se tá legal, né? Porque eu achei uma possibilidade interessante, sim. Né? De você ver o que a gente fala, assim, algumas imagens. Porque tem suporte a imagens também, né? Então, quando a gente falar de um filme, aparece lá o cartazinho dele, ou uma imagem de uma cena. Né? Aí eu gostaria de saber de quem tá utilizando esse recurso, se tá sendo legal. Pouca gente tá usando, porque é novo, né? Ainda não é uma coisa que está popularizada. Mas é legal já começar a utilizar essa ferramenta. Legal, então, e também porque nós somos trendsetters. Nós somos tendências. Exato. E aí as pessoas, a partir do momento que surgirem outros aplicativos também, porque são poucos, né, no momento, mas a partir do momento que os outros forem adicionando esse recurso, aí as pessoas já podem utilizar, né, a navegação por capítulos ouvindo o Cinematório Café. Pena que quem tem o Windows Phone como eu Windows Phone espera um tempo a mais do que todos os outros mortais. O Windows Phone será extinto este ano, quando a Nokia voltar ao mercado com seus smartphones baseados em Android. E aí ninguém mais vai utilizar o Windows Phone. Pois é. E eu, de novo, estarei com um produto fora de linha. Porque isso é uma sina na minha vida. Tudo que eu gosto é edição limitada, acabou. E, enfim, é um sofrimento. E é qualquer coisa. É qualquer coisa. É comida, né? Celular, enfim. É verdade. Bom, vamos já iniciar então aqui o nosso programa, nosso debate sobre os filmes que a gente selecionou, e acho que a gente já pode começar nos livrando de uma coisa ruim. Nos livrando. Né? A gente já pode dispensar esse filme que realmente foi uma decepção, que é A Lei da Noite, dirigido pelo Ben Affleck, protagonizado por ele também. Esse filme que é o quarto dirigido pelo Ben Affleck. Ele começou com Medo da Verdade, depois ele fez Atração Perigosa e depois o Argo. Então ele faz agora A Lei da Noite, que é um projeto que já começou meio problemático, porque ele já estava pronto para produzir quando surgiu a oferta para ele interpretar o Batman nessa franquia da DC Comics, né? Ele interpretou o Batman pela primeira vez no Batman vs Superman e vai reprisar o papel em Liga da Justiça. Aliás, já reprisou no Esquadrão Suicida, né? Que ele fez uma participação. No Liga da Justiça ele volta como personagem principal e acredita-se que depois haverá um filme solo do Batman, que o Ben Affleck iria dirigir, mas devido ao grande fracasso de bilheteria e de crítica que foi esse A Lei da Noite, em comum acordo, supõe-se, a Warner Bros. E o Ben Affleck acharam melhor que ele ficasse só mesmo como ator nesse filme solo do Batman. Ele não vai mais dirigir. Quem vai dirigir é o Matt Reeves, que fez o Planeta dos Macacos, né, o mais recente, e a terceira parte, que vai estrear esse ano, e fez também o Cloverfield Monstro, né, e também o remake de Deixa Ela Entrar. É um diretor muito competente, mas eu realmente preferia que ele fosse desenvolver algo mais original, né? Vem aí de uma série de... o Cloverfield Monstro foi o único filme realmente original que ele fez. Depois foi remake e continuações, né? São bons, mas eu realmente acho que ele já provou o valor dele, ele poderia agora ter
nas mãos a possibilidade de fazer algo mais pessoal, né? Mas, enfim, tomara que esse novo filme do Batman seja melhor do que Batman vs Superman. Talvez ele traga essa originalidade para esses filmes, né? Tomara, né? Mas enfim, vamos voltar aqui. Aliás, Batman vs Superman, eu falei que é um filme do Batman, não, é um filme do Superman. Voltando. A Lei da Noite, que tem no elenco, além do Ben Affleck, a Elle Fanning, Chris Cooper, Brendan Gleeson, Zoe Saldana. É um elenco até realmente bem interessante, mas se a gente for observar, não tem nenhum outro ator de maior destaque durante o filme que não o Ben Affleck. É tudo muito centrado nele, né? Tudo até demais, né? Até demais. Mas antes, Raquel, da gente começar a esmiuçar os problemas do filme, eu queria chamar aqui o Marcos Vinícius Benedito, do nosso primeiro participante. Ele mandou pra gente uma mensagem em áudio, né, comentando A Lei da Noite. Ele que escreve para o site Armazém Pop. O link para vocês visitarem, conhecerem o site do Marcos, está aí na página do podcast também. Então vamos ouvir as considerações do Marcos sobre esse filme A Lei da Noite. Seja bem-vindo, Marcos. Valeu. Olá, Renato, Raquel, aqui é o Marcos Vinícius Benedito. Eu escrevo sobre cinema para o site Armazém Pop. E hoje vou falar um pouquinho sobre A Lei da Noite, que é o último filme do Ben Affleck como diretor. Como eu cheguei a comentar lá no Telegram, eu acho que foi uma bagunça. E eu não duvido que tenha sido a gota d'água para a hora de tirar o Affleck da direção do The Batman. Para mim não foi isso não. Porque como você vai dar um filme desse tamanho para um diretor que acabou de fazer o que ele fez com os seus, entre aspas, projetos do sonho? Eu acho que o principal problema do filme é o roteiro, que foi escrito pelo Affleck e é baseado num livro chamado Os Filhos da Noite, quando ele ficou no livro. Tem 2 ou 3 vezes que a trama vai ficando mais complicada de resolver, e aí chega a narração e rapidamente fala como tudo foi resolvido e bola pra frente. Ou seja, a impressão que dá é que tudo é muito fácil pro protagonista chegar onde ele chegou. Então, que empatia que eu vou ter com ele? E sem contar o festival de frases de efeitos, até um diálogo entre o Affleck e a Zoe Saldana que é construído só de frases de efeito. E os problemas do roteiro acabaram prejudicando também as atuações. Os únicos que se salvam para mim são o Brendan Gleeson, que faz o pai dele, mas uma aparição bem pequena, e a Elle Fanning, porque a personagem dela tá meio perdida na vida, né? Os demais, inclusive o Chris Cooper, eles até se esforçam, mas o roteiro prejudica. E sem falar do Ben Affleck, né, que eu nunca vi mais canastrão. E ou ele tá com aquela cara impassível de paisagem, ou ele tem uns momentos extremamente teatrais. Tem também questão de direção que me incomoda, umas questões de direção que me incomodaram muito, como por exemplo, e aí também tá a questão da montagem, é picotar os diálogos. Então tem 2 personagens, uma conversa mais longa, de repente corta para os 2 conversando em outro lugar, só para eles falarem uma frase num lugar diferente, depois volta para onde está e continua. Para mim isso só serviu para quebrar o raciocínio. Sem contar que A Lei da Noite tem uma das piores sequências de perseguição de carro que eu já vi. Que é tanto forte, principalmente tanto pulo, que no final você não sabe mais que carro você está acompanhando. E fora a trilha sonora, que eu acho que não combina com o gênero do filme, também colaborou para que eu saísse da história. Mas eu não vou só criticar. Eu acho que algo que o filme faz muito bem, e é característico dos filmes do Affleck, é a ambientação. Principalmente na segunda fase do filme, na Flórida. Eles meio que conseguem transformar aquele lugar numa mini Cuba. E a fotografia aproveita bastante os cenários naturais de lá, tem quadros muito bonitos. O filme também consegue demonstrar bem como o fanatismo religioso e o preconceito racial, inclusive contra imigrantes, que hoje é um assunto tão em voga nos Estados Unidos, já pesava bastante sobre o país desde aquela época. Mas pena que no final, né, no geral, o filme seja tão problemático. Eu acho que é um tropeço na carreira de um diretor que vinha bem. É isso, acho que falei bastante. Um abraço. Concordo com tudo que o Marcos falou. Pra mim teve um grande problema de roteiro, grande problema de direção. Tudo isso que ele falou, sabe? Eu assino embaixo, assim. A ambientação é ótima mesmo. Fotografia e figurino, design de produção.
Mas assim, ele teve o aporte de profissionais muito bons, né? Quem fez a fotografia desse filme é Robert Richardson, que já ganhou 3 Oscars. Ganhou por Invenção de Hugo Cabret, O Aviador, JFK, de Oliver Stone. E teve outros filmes muito bons, assim, do Scorsese e de outros diretores que ele fez a fotografia. Então, assim, é um cara que, sabe, tá na indústria há muito tempo, já é um profissional bem estabilizado e, assim, contribuiu para criar essa ambientação ótima do filme, que é um dos pontos positivos. Mas, cara, eu, assim, sério, eu acho que ele quis falar sobre muita coisa ao mesmo tempo. E em cada uma dessas coisas, ele não conseguiu se aprofundar, a gente não conseguiu criar empatia, criar uma ligação. Então, eu acho que ficou disperso. Por ser tanta coisa ali, é como se fosse assim, são vários pontos da história americana, sabe? Sendo contadas de uma forma muito rápida, muito cortada. E ficou a desejar, né, nesse ponto, assim. A Elle Fanning, eu concordo, ela tá maravilhosa. É a personagem feminina que eu mais gostei, que eu acho que tinha potencial, mas não foi aproveitada, né? Inclusive, sobre essa questão do fanatismo religioso. Mas ela, assim, nos poucos minutos que ela aparece, nas poucas cenas que ela tem, ela, sabe, ela transforma o filme. Você passa a prestar mais atenção, sabe? Você respira, assim, parece que o filme vai ter um significado maior. Mas, enfim, a Zoe, pra mim, é um desperdício ali. Ela começa com alguém que tá envolvida na máfia, né? Só que depois vira par romântico, simplesmente. Ela vira a primeira dama do filme. A primeira dama, inclusive, ela até quer fazer caridade e tudo mais, né? Mas, assim, essa coisa de par romântico, ele, assim, não tem como, hoje em dia, a gente não prestar atenção nisso, sabe? Não tem como, principalmente eu como mulher, gostar de uma personagem que simplesmente vai servir pra ser a namorada, pra namorar o cara, né? E, assim, dá pra fazer de uma forma legal, eu acredito, mesmo sendo assim, é só interesse romântico e tal. Mas da forma como ele fez, não, porque era só pra enaltecer o personagem dele. Assim como a primeira personagem também, que aparece, né, antes da Zoe, que também é interesse romântico dele. É verdade, não, as mulheres do filme, tirando a Elle Fanning, são realmente personagens decepcionantes, né? Não tem nenhum desenvolvimento. A Zoe Saldana, inclusive, começa muito bem o filme, mas depois ela realmente se transforma nisso, no par romântico e nada mais. É decepcionante como ele desenvolve essas personagens e o próprio personagem dele. Me parece que está ali simplesmente acompanhando as coisas, né? Narrando. Ele é o narrador literalmente das duas formas. Ele está como narrador em off, né? Aliás, uma narração muito expositiva, acho que excessiva também. Tem cenas ali, coisas que ele narra que não precisava, ele podia resolver isso com imagem. Achei realmente desnecessário, e como um papel, a meu ver, quase que passivo, né, durante o filme quase todo. Ele é praticamente imune a balas, né, isso é algo assim que incomoda muito. Tem muitas cenas de tiroteio, tem vezes que os tiros são disparados na direção dele e acertam outros personagens que não tem nada a ver com a linha de ação, né? Então acho que tem um problema aí também geográfico na hora que ele está filmando, e o que eu acho que deu muito errado aqui foi realmente ser um projeto de ego. Me parece que se era realmente um projeto dos sonhos do Ben Affleck, que ele queria fazer isso, né, há muito tempo e tal, ele ficou deslumbrado com as possibilidades que ele tinha de contratar um diretor de fotografia renomado, de ter essa grande produção em volta dele. Realmente, como o Marcos ressaltou, a ambientação é muito rica, né? Mas é isso, é plástica.
né? Eu acho que ele foi muito mais bem sucedido, por exemplo, no Medo da Verdade e no Atração Perigosa, que eram produções de uma escala menor. O Medo da Verdade, principalmente. A Atração Perigosa já até um pouco mais além, né? O Argo também uma produção de um porte um pouco maior. Então, assim, vai numa escalada, né? Ele foi crescendo, se tornou queridinho da Warner, o diretor que vai resolver todos os problemas, e acabou criando um grande problema para ele. Então, acho que é um filme super produzido, que tem muita coisa ali em volta mesmo, e pouca substância. Aliás, acho que não é nem questão de pouca substância, porque eu acredito que o livro deve ser bem mais interessante, né? Mas o que ele conseguiu extrair do livro para colocar no filme realmente não ficou interessante. A trilha sonora, também concordo, não combina, né, com o filme que ele está querendo fazer. Parece que ele está querendo ali construir um novo filme no ar, né? Porque tem essa narração em off, se passa na época da proibição e tudo, mas usa uma trilha sonora genérica, né? Que na hora das ceninhas de romance dá aquela coisa melosinha, nossa, né? Isso é ridículo. Na cena de ação é sempre aquele também, mesmo tom repetindo. Não, realmente não rolou. E outra coisa também, esses romances, eles são resolvidos assim, igual o Marcos falou, papum, né? Tipo, oi, te conheci hoje, amanhã já é te amo eternamente, assim, e com essa musiquinha, que é exato, bem romantiquinha. Acho que o romance dele com a primeira personagem já não me é convincente. Não, também não. Depois com a Zoe Saldana, menos ainda. Fica aquela coisa, sabe? Você também assim, não compra muito que eles têm uma química, né? Então é realmente complicado. E em questões assim, que também que me incomodam muito, como o Marcos falou, de roteiro, meia hora de filme num prólogo, sabe? O filme começa, né, contextualizando ali, mostra ele na cama do hospital, aí tem um flashback para mostrar como que ele foi parar naquela cama de hospital. É meia hora de filme para chegar ali. Depois é muito narcisista, assim, né? Cara. Depois, com 1 hora de filme, ele ainda está contextualizando o que está acontecendo. A gente já entendeu que tem uma guerra de máfia, a gente já entendeu que a venda de bebidas é feita clandestinamente, sabe? Ele ainda está contextualizando a história da lei seca, aquele período. Cara, a gente já entendeu. Eu acho que é bem diferente, por exemplo, do que o Scorsese faz em Os Bons Companheiros, que também é um filme narrado em primeira pessoa, que tem uma contextualização da guerra ali, das gangues, né, da máfia ali, mas você tem um desenvolvimento da história, da narrativa. A coisa caminha, né? Aqui não parece que caminha. Se ele queria fazer um filme sobre a história da lei seca, fizesse um documentário, pô. Não, mas eu não acho que ele queria. Eu acho que contexto pra ele é exatamente assim, o que ele não aprofunda, porque eu acho que ele tá interessado no personagem, no terceiro personagem. E por que a gente não cria empatia? Porque ele quer passar a ideia de que esse gangster, na verdade, é bonzinho. Pra mim, é isso, assim. Durante o filme, eu fiquei esperando quando é que vai aparecer essa pessoa legal que as namoradas estão falando que ele sempre foi, que ele é, e quando a própria consciência dele fica tentando dizer que ele é legal, apesar de ser do crime. E assim, eu não vi ali, sabe, onde que tá essa coisa boa dele, mesmo ele querendo mostrar isso, sabe? E eu acho que, assim, ele não abraça o personagem nesse sentido, assim. Fica difícil a gente acessar e acreditar no personagem, porque o personagem está envolvido em crime o tempo todo. E ele fica querendo passar essa imagem de que é bonzinho. Ele devia abraçar a dualidade desse personagem, sabe? E tentar trazer essa complexidade do cara que escolheu o crime, porque é uma escolha, apesar de todo o contexto, é uma escolha. E, ao mesmo tempo, essa luta de consciência, mas não no sentido de, olha como eu tô tentando ser bonzinho e não consigo, sabe? Mas, assim, uma coisa, mostrar a complexidade mesmo. Eu senti falta disso, assim, porque é como se ele quisesse passar essa imagem de bonzinho por dentro, assim. E pro filme que ele
se propôs a fazer, que é filme de gangster, né? Eu acho que não casou, assim, com a proposta, sabe? E sobre a atuação dele, eu achei a pior da carreira dele. Nossa, realmente. E olha que eu nem sou muito chato com Ben Affleck, não. Porque tem gente que realmente detesta, eu né? também não sou, mas dessa vez eu, assim... Ele tá muito travado. Tá travado. Eu acho que tem ali uma questão corporal mesmo, porque ele tá com aquele corpo gigante de Batman, aquela caixa torácica e ombros largos, assim, que não passa, sabe, não combina com o personagem e parece que deixou o movimento dele menos fluido, sabe, menos natural ele tá com esse corpo, assim. Mas para além do corpo, tem a questão da expressão mesmo do rosto, assim. Ele tá com a mesma cara praticamente o filme inteiro, sabe? E me passou essa não é nem frieza, assim, mas é inexpressividade mesmo. Ele tentou ser o Casey Affleck. Ele tentou fazer aquela atuação contida, É engraçado. só que não conseguiu, né? Não, mas sabe o que é curioso? Que vendo o Manchester à beira-mar, eu tive a impressão que o Casey Affleck é o filme que ele tá mais parecido com o Ben Affleck. Então... E aqui acontece o movimento inverso, né? O Ben Affleck tentando fazer essa atuação mais pra dentro, assim, do irmão dele. E o rosto dele, não sei, eu achei meio... E o rosto dele, eu não sei, eu achei meio liso demais. Não sei se é por conta da maquiagem ou de filtro, mas eu senti uma artificialidade ali. Eu li que o personagem no livro tem 20 e poucos anos. Então não sei se tentaram dar uma rejuvenescida. Dar uma rejuvenescida, provavelmente. Porque eu senti... Ele começa o filme falando que foi pra guerra, né? Por causa da guerra ele decidiu se tornar um fora da lei, porque ele é filho de policial. Né? Então eu não sei se tem a ver com isso. Mas realmente ele tá com um rosto meio estranho. Talvez isso tenha até influenciado nessa coisa dele ficar tão travado. Enfim, não tá legal. Só atrapalhou ainda mais a adesão ao filme. E tem até uma brincadeira com essa questão do irmão, né? Que ele fala que o irmão dele tá em Hollywood, né? Que se tornou um roteirista. Aí mais pra frente isso vai voltar, né? E aí é engraçado o que acontece. Exato. E só falando sobre uma curiosidade, o Leonardo DiCaprio ele foi considerado pro papel, mas aí o Leonardo... Ele é produtor do filme. Então, aí ele resolveu só produzir. Eu acho que ele já teve uma visualização ali de que não seria tão bom. E resolveu só produzir mesmo. Não, realmente... Imagina o Ben Affleck dirigindo o Leonardo DiCaprio. Isso não entra na minha cabeça, não. Estranho. Mas isso, né? Não, eu queria dizer outra curiosidade também, que a personagem da Ellie Fanning, eu li que ela pode ter sido inspirada numa personagem da história real, assim, que chama Aimee McPherson, Irmã Aimee, que ficou conhecida. Ela, entre os anos 20 e 30, ela foi uma religiosa muito forte, assim, e o evangelismo dela, de cura pela fé, essa história toda, em Los Angeles, era um fenômeno nesse período, assim, de entre guerras. E foi ela que fundou a Igreja do Evangelho Quadrangular, que tem até hoje, né? É verdade. A personagem dela é a melhor do filme. E ela dura tão pouco, né? Dura muito pouco. Ela entra e sai. Né? Ela tem uma participação muito pequena. Inclusive, não posso falar que é spoiler, mas assim, vocês vão perceber o que acontece com todas as mulheres no filme. Tá, então, A Lei da Noite, que acho que não por acaso foi lançado nesse meio dos filmes do Oscar aí pra realmente passar batido, né? E deu prejuízo mesmo, né? Deu prejuízo, porque é uma produção cara, né? Tá visível. Bom, resumindo, eu acho que o Ben Affleck é o gangster de Nutella. Existe o gangster de raiz e o gangster de Nutella, que foi o Ben Affleck nesse filme. Boa. Bom, vamos falar de coisa boa agora. Vamos falar de filme brasileiro.
que a gente ficou aí quase... A gente passou fevereiro todo, né? Depois de Tiradentes, a gente passou o tempo todo só falando de filmes americanos, né? Que estavam concorrendo ao Oscar. Então, já estava sentindo falta de falar sobre filmes brasileiros, e a gente tem 2 filmes brasileiros que selecionamos para este programa que estrearam aí no circuito. O primeiro deles é Minha Mãe é uma Peça 2. Mentira, mas o que nós escolhemos aqui para falar é Toque Transtornada. Mentira. Brincadeira, viu, gente? Tivemos esses outros 2 filmes, né? São comédias que estrearam aí durante a temporada do Oscar aqui nos nossos cinemas, mas a gente não viu. Eu sei que Minha Mãe é uma Peça 2 já se tornou o filme mais visto esse ano, né? O filme brasileiro mais visto esse ano. Provavelmente vai ficar assim até o final do ano. Mas a gente vai falar, na verdade, sobre Internet, o filme. Mentira! Falando no Toque, saudades da Tatá na MTV, né? É verdade. Nossa. Não, o filme com ela, né? Esse Toque, eu até queria assistir. Mas acabou que... Enfim, passou. Com esses filmes do Oscar, a gente fazendo essa maratona, me parece que ele também não teve muito sucesso, porque ele realmente saiu de cartaz muito rápido, né? Ele foi diminuindo, assim, ao invés de manter igual Minha Mãe é uma Peça, que ficou aí semanas e semanas, né, em vários horários, ocupando até mais de uma sala, esse da Tatá, ele foi diminuindo. Mas então agora vamos falar sério, tá? A gente vai falar primeiro sobre A Cidade Onde Envelheço, dirigido pela Marília Rocha, que foi filmado aqui em Belo Horizonte. A gente assistiu lá em Tiradentes, né? Foi o filme de encerramento da mostra, e logo depois, acho que 2 semanas depois, ele entrou em cartaz através do projeto Sessão Vitrine, que é muito legal e está trazendo esses filmes mais autorais num circuito bem amplo, né, e com preço acessível, né? O ingresso, se não me engano, custa R$12, inclusive nos fins de semana. Então é bacana vocês assistirem a esses filmes da Sessão Vitrine, a relação completa, né, de todos que vão estrear, alguns já têm data programada, a relação completa está aí no site, a gente colocou a notícia no transmissor e o link está aí na página do programa para vocês acessarem. Mas primeiro, antes da gente fazer os nossos comentários sobre A Cidade Onde Envelheço, a gente vai chamar aqui mais uma pessoa que mandou para a gente comentário, e ninguém mais, ninguém menos que a Priscila Armani, que esteve conosco no podcast sobre Estrelas Além do Tempo e Lion. A Priscila, que tem o podcast O Que Assistir, que o pessoal lá do grupo Telegram já está, né, elogiando, já gostando, assinando, e realmente é muito legal. A Priscila, que gravou um outro podcast com a Raquel. Sim, né? Eu gravei pro programa dela. E tá no eu ar. E a Stefânia Amaral. Isso. E vocês já vão poder ouvir esse programa daqui a pouquinho, né? No dia 8 de março, por conta do Dia Internacional da Mulher. E aí tem que confirmar, mas eu tenho quase certeza que vai ser nesse dia mesmo. Porque é uma ação de podcasts para dar mais visibilidade e mais espaço para as mulheres que estão nos podcasts, né? E aí são vários podcasts fazendo essa campanha o podcast é delas. A gente até divulgou lá no Twitter do Cinematório também, que é para todo mundo conhecer essa galera legal que tá fazendo programa, tá falando de cinema, tá falando de várias coisas. E aí vão inundar nos seus feeds e nas suas redes vários programas com mulheres inteligentes e com muito conteúdo para vocês. E aí nesse programa da Priscila, eu e Stefânia falamos sobre alguns filmes dirigidos por mulheres que estão na Netflix. Então não perca, que ficou bem legal. Massa, vamos escutar então a mensagem da Priscila. Oi Renato, oi Raquel, aqui quem está falando é Priscila. Eu estou mandando esse áudio para falar um pouquinho com vocês a respeito de um filme que eu assisti, da Marília Rocha, que se chama A Cidade Onde Envelheço. É um filme bem legal, mas ele é interessante, mas eu não gostei muito do ritmo. Eu achei o ritmo um pouco lento, assim. A história são 2 portuguesas que moram em Belo Horizonte. Uma delas já mora em BH há mais tempo
E aí o filme começa com a segunda amiga dela vindo morar com ela em Belo Horizonte. E aí a gente tem os dois contrapontos, né? A visão de uma pessoa que já está na cidade há mais tempo e que não é moradora da cidade, tipo, vem de outro lugar, mas ao mesmo tempo não tem um olhar de turista mais. E aí você tem a personagem que chega e que ainda tem aquele encanto, aquele olhar mais disposto a deixar passar alguns defeitos, só ressaltando a qualidade, que é uma coisa, né, bem característica de quem é turista mesmo. Foi bem legal assistir o filme, porque ele se passa em Belo Horizonte e eu sou de Belo Horizonte, então foi divertido ver os lugares, as locações e tentar identificar que ônibus é esse, que rua é essa, que edifício é esse, qual que é essa avenida. Foi mais por isso que o filme me pegou, assim. Mas, no geral, eu achei que o ritmo dele poderia ter sido melhor. Talvez a edição poderia ter resolvido melhor, ter feito ele ser mais interessante. É um filme, assim, sobre as coisas da vida, sobre tudo e, ao mesmo tempo, sobre nada. Então, existem muitos filmes interessantes sobre nada, digamos assim. Mas esse filme eu senti falta de um ritmo que tornasse as coisas mais dinâmicas. Bom, é isso, essa é a minha impressão sobre o filme, mas eu achei ele bem legal. Então, beijos! Valeu pela contribuição, Priscila. Então, eu não tive problema com ritmo. Eu gosto. Acho que faz parte da proposta de você ir descobrindo esses personagens aos poucos. E até pela proximidade, assim, que é um filme que parece um pouco documentário, assim, e tem a gente tem uma intimidade com os personagens. E o que eu mais gosto, além de se passar em Belo Horizonte, que é onde eu vivo, e ver, né, a cidade, assim, com o olhar dos personagens é muito interessante. Eu gosto muito da relação das duas, assim, e como que elas se complementam, porque além de ter essa diferença de uma tá chegando e a outra já está estabelecida aqui, tem a diferença de personalidade, né? Que uma é bem mais solar, é bem mais espontânea. Aliás, ela preenche o filme, sabe? É desses personagens super grandes, assim, que, sabe, preenche mesmo, assim. Você se sente hipnotizada, assim. E a outra, ela é mais contida, ela é mais introspectiva. Mas são duas forças, assim. E elas se complementam. Então, o que eu mais gosto do filme é isso. E eu acho que para construir essa relação com a gente, o ritmo que a Marília deu pro filme foi importante, assim. Então, não me incomodou. Mas eu entendo que pode incomodar mesmo porque é mais lento, né? A dinâmica é um pouco diferente, assim. Eu também não tive problema com o ritmo. Eu fiquei até bem envolvido com o filme. Mas tudo é parte de contexto também, né? Eu acho que você depende de como que você tá no dia, né? E a gente viu... A gente viu lá em Tiradentes, depois de uma maratona de filmes pesados, né? E eu achei esse filme que foi perfeito para o encerramento, porque é um filme que te joga para cima. É um filme que fala sobre amizade, sobre estar junto, né? A importância de você ter uma outra pessoa com quem você possa conversar, dividir seus problemas, mesmo que essa pessoa tenha uma personalidade totalmente diferente da sua, né? Então, acho que e tem os amigos também, né? Que estão ali ao redor deles. Não só os amigos que fazem parte de um ciclo social, mas também, por exemplo, a hora que a personagem da Elizabeth vai lá no bar e faz amizade ali na hora, né? Com as pessoas que estão ali. Então, acho que essa descoberta de uma pessoa nova, assim. Eu acho que é um filme que me pegou por isso, entendeu? Por ele ser um filme alegre.
apesar de ter uma coisa ali de uma das personagens estar num momento mais de introspecção, com uma certa melancolia, não é um filme triste, não é um filme que vai problematizar as coisas demais, sabe? É um filme sobre amizade. Eu acho que isso é fundamental, principalmente nesse momento que a gente vive hoje, em que as pessoas estão se afastando cada vez mais umas das outras. É um filme que também fala sobre essa questão do pertencimento, né, que ali no caso de duas estrangeiras que estão vivendo em BH, e tem essa questão de não... Sabe, isso também é uma questão muito contemporânea, porque as pessoas estão em constante deslocamento hoje em dia, né, principalmente os jovens. Né, não tem, quantas pessoas que a gente conhece, né, Raquel, do nosso ciclo de amizade mesmo, que não são de BH, né, mas que estão morando aqui e adotaram a cidade para si, né, acaba que eu mesmo também não sou daqui, né? Adotei a cidade para mim. Pois é. Então acho que e tem pessoas daqui também que vão para outros lugares e querem voltar, tem esse sentimento. Acho que é uma questão muito contemporânea. Então acho que tem uma sensibilidade ali muito interessante da Marília, que também vive essa situação. Ela vive em Portugal, né? Ela é de BH, e foi curioso que na entrevista que a gente fez com ela, o link está aí para vocês lerem aí na página do programa, ela fala que foi a primeira vez que ela filmou Belo Horizonte. Ela não tinha ainda feito um tipo de filme que ela mostrasse a cidade, né? Então ela diz ali que é quase que uma carta de amor a BH, e realmente Belo Horizonte está tão bonita nesse filme. Tá. Né? A gente que fica no dia a dia andando de ônibus e vendo ali o centro da cidade, tudo, a gente não tem uma percepção tão bonita da cidade como que está no filme. Que eu acho que tem a ver, inclusive, com essa percepção de estrangeira mesmo, das personagens, né? De ter uma outra um novo olhar, um novo olhar sobre a cidade, né? Um olhar que não está acostumado. Isso. Assim. Isso eu acho provavelmente também é um reflexo da própria Marília, né? Dessa coisa da saudade da cidade onde ela cresceu, onde ela viveu durante muito tempo. Né? Que uma das personagens apresenta isso. Né? Então é um filme que eu gosto bastante, viu? Bastante. E tem mesmo. algo muito legal que é a trilha sonora. Nossa, maravilhosa. Demais. Tem duas músicas do Jardim Macalé lindíssimas, né? Uma então que surge no momento que ela toma conta do filme, né? Que é muito legal. E lembrando que esse filme foi premiado, né, no Festival de Brasília, ganhou o troféu Candango de melhor filme, se eu não me engano também o de melhor direção. Melhor atriz para as duas, né, dividido para as duas, melhor ator coadjuvante. As duas chamam Francisca, né? Uma é Elizabeth Francisca, a outra é Francisca, esqueci qual que é o sobrenome, ou o segundo nome. Mas, enfim, gostei muito mesmo, e se ele ainda não passou na sua cidade, porque a sessão vitrine ela é itinerante e vai trocando os filmes, né? Depois de algumas semanas troca para entrar o próximo. Mas se não passou na sua cidade, assim que estiver disponível aí no streaming da vida, não deixe de ver, porque realmente é muito legal. Sim. Vamos falar de mais filmes brasileiros, mais um filme brasileiro. Né? Que também é um filme que tem a relação com Tiradentes, porque ele foi exibido lá, se eu não me engano, na Mostra Aurora em 2015, que é Clarice ou Alguma Coisa Sobre Nós Dois, dirigido pelo Petrus Cariri. É o primeiro filme dele que eu assisto. Não é o primeiro filme que ele faz, não é o primeiro longo, mas é o primeiro contato que eu tenho com o cinema dele. Eu também. Esse filme entrou em circuito comercial, né, também de uma forma como infelizmente acontece com outros filmes autorais brasileiros, em algumas salas, né, em algumas cidades. E é um filme que, assim como outros que a gente viu em Tiradentes este ano, tem uma questão de gênero ali, de terror, né? Um clima ali de suspense, de mistério. Sim. Só que, infelizmente, eu achei que não desenvolveu a coisa muito bem. Me parece, como a gente falou, não vai ter spoiler nesse programa, mas me parece que o filme todo é quase que uma desculpa para a cena final. Que é muito boa. Então, a cena final é fantástica. Falando em ritmo... Mas a construção até lá... Sei lá, não... Falando em ritmo, eu bem. tive problema com o ritmo desse filme, assim. Eu também. Eu achei muito arrastado, mesmo. E olha que, assim, eu costumo gostar de filmes lentos, mas esse eu achei bem lento. E
Fala um pouquinho da trama, sobre o que ele é, para as pessoas não ficarem muito perdidas. Quem é essa personagem? Ela é uma mulher que é casada e ela volta pra casa do pai, né? E assim, falar da trama, da narrativa é um pouco complicado, assim, porque é tudo dito nas entrelinhas, sabe? Então, assim, é muita metáfora, é muito o mundo interior dessa mulher. Então você tem que estar atento a todo o visual, a tudo que é de som, e tem essa coisa também do suspense, né? Então, assim, fica até difícil falar qual que é a sinopse exatamente porque é isso. A base é essa, ela é uma mulher casada, você percebe que ela tá com alguns problemas, assim, e ela vai pra casa do pai, lá também você descobre alguns problemas familiares, só que, assim, é tudo no não dito. É tudo sem diálogo, gente. E eu achei, além de ser arrastado, eu achei que essas metáforas foram muito, muito excessivas, assim, sabe? Eu acho que... Por exemplo, eu gosto de Demônio de Neon, que também é um filme cheio de metáforas. Sim. Mas eu acho, assim, que tem um dinamismo ali que não te deixa tão afastado do filme, sabe? E nesse filme da Clarice... eu tive um afastamento, assim. Talvez eu precisaria vê-lo de novo, mas porque ele é muito arrastado, eu acho que eu não vou ver. Eu diria, a comparação que eu faria, até para não fugir do cinema brasileiro, seria com outro filme que a gente viu em Tiradentes esse ano, que foi Lamparina da Aurora. Sim, me lembrou Machado, Lamparina. Que tem essa questão ali de um certo misticismo, algo que você não entende bem o que está rolando, tem algo assim no extracampo que está influenciando os personagens. Mas o Frederico, eu acho que ele consegue, essa questão do ritmo, ele consegue resolver melhor. Ele consegue resolver melhor, né? Eu acho também. Ele consegue te pegar ali, te prender a atenção do início ao fim, assim. Ainda que você não esteja entendendo o que está acontecendo. Isso é algo que ele mesmo diz, o próprio Frederico diz, que o filme ele tem quase que 4 caminhos que você pode seguir. Aí fica a cargo do espectador montar o quebra-cabeças, né? Aqui acho que não chega nem a tanto. Chega ao final do filme, você entende o que está acontecendo mais ou menos ali, né? Parece que tem esse problema mesmo dela com o marido, tem um certo ressentimento em relação ao pai, algo que acaba influenciando a forma como ela se comporta, de ser uma pessoa mais retraída, né? Sim. Então, tem certas questões que ficam bem claras ali. Mas, realmente, é um filme que eu acho que fotograficamente é muito interessante, sonoramente também, o desenho de som dele é muito bem feito, mas realmente, eu acho que algo ali que não sei. Não te dá uma adesão maior. Não estou sabendo explicar direito também. Eu fiquei pensando que talvez possa ser... Não deu liga, sabe? Que talvez possa ser assim... Eu não tive muita empatia pela personagem, no sentido de que ela tá sempre na mesma expressão, sabe? Ela me lembra até um zumbi, assim. Sério. Então, assim... Eu não criei essa empatia, assim. E tem essa coisa do suspense, né? Que eu acho que em alguns momentos funciona, em outros eu acho que não. Ela é interpretada pela Sabrina Greve, né? Dizer o que o registro do nome da atriz. E eu acho que procura mais um terror psicológico, né? Sim, não, sem dúvida. Tem uma frase que ela fala logo no início que eu acho bem sintética, né? A respeito do que... Já dá a dica assim, do que a gente vai ver a seguir. Quando a dor é maior que o desejo, fica insuportável. Então é algo que nessa cena inicial, quando ela, como você falou, dela parecer um zumbi, ela tá ali com o marido, né, tendo uma relação sexual e parece que ela tá simplesmente recebendo a relação sexual, ela não tá participando. Ela não tá tem participação nenhuma. Passiva assim na cama, né? Então, acho que é isso. Chega a parecer um estupro, assim, né? Porque ela tá... eu fiquei na dúvida, realmente, de que estava acontecendo ali. Se era um casal ou se era uma relação até assim, dela
sei lá, porque é um quarto estranho, né? Tem um colchão, é porque assim, tem muita penumbra fundo. no Eu achei até que era quarto de motel, alguma coisa assim. E nessa ela podia cena estar com outra bem, pessoa. tem muita sombra. Realmente, quando apresenta, a gente ainda não sabe, mas depois a gente percebe que é o marido, assim. E aí, de certa forma, pra mim parece com estupro, porque a pessoa não tá participando da ação, entende? E ela aparece com uns hematomas também depois, né? Na hora que ela tá tomando banho. Então, dá uma impressão de que tem uma violência ali doméstica, né? Não, também. é violenta até pelo fato de que claramente ela não tá a fim de fazer aquilo, assim, no sentido... Ela não tá se esquivando, mas ela também não tá participando. Então, sabe? Qual que é o sentido de você estar sabe? Qual que é o sentido de estar... O sexo são 2 pessoas, ou mais. Mas, enfim, tem que ter a participação de todos. E aí, no caso, como ela não participa, então fica essa tensão, assim, né? E durante o filme quase todo, ela tem essa frieza, né? Você sabe que ela tá passando por problemas e tudo, que tem muita coisa engasgada e tal, essa dor que diz a frase, mas realmente eu não aderi muito. Só fazendo aqui um retrospecto do filme em festivais, ele até ganhou bastante prêmios. No festival Buenos Aires Rojo Sangre, que parece que é um festival de filme de gênero mesmo, ele ganhou o prêmio de melhor filme. No Cine Ceará, a Sabrina Greve ganhou o troféu de melhor atriz, e o Festival de Cinema da Fronteira também ela ganhou melhor atriz. E o Petrus Cariri concorreu aqui em vários festivais como diretor, né, e produtor também do longa. Enfim, tá aí então. O Clarice ou alguma coisa sobre nós dois. Tem uma cena inicial muito boa também, que é aquela da explosão da pedreira. Que também é uma coisa de um simbolismo, né? Tem que faz parte dessas abstrações que o filme vai buscar. Né? Dentre os simbolismos, a gente tem também a questão dos vagalumes, né? Tem um determinado momento do filme. E eu acho que uma coisa que me chamou a atenção no filme é o quanto que tem de água no filme o tempo todo. Sim. Porque ela tá tomando banho, tem a questão de lavar a casa, né? Tem na banheira. A banheira. O próprio pai, né? Tem uma hora que ele tá na banheira para fazer um banho de... Medicinal. Tem, né? Ervas e tudo. Então... também me chamou a atenção isso. Chamou a atenção isso. Quanto que parece que é um filme... Sabe, de... Limpar a alma. Literalmente lavar a alma, sabe? E depois, né, na última sequência, então nem se fala. Não é uma questão de água, mas tem essa sensação também de estar expurgando, né, as coisas, de estar querendo passar limpo muita coisa ali. Enfim, é um filme que tem coisas muito interessantes, mas realmente tem um problema assim, de você se envolver com ele, talvez. Mantém uma distância, né? Do espectador, assim, que... mas, de novo, como eu disse, varia de pessoa para pessoa, né? Essa questão de percepção, de ritmo e tudo vai variando de pessoa para pessoa. Com certeza deve ter gente que entra, né? E que gosta muito do que está vendo ali na tela. E vale ser visto, porque a arte, a direção de arte é maravilhosa mesmo. Fotografia linda, assim. Seguindo agora para a Coreia do Sul, vamos falar do filme de Chan-wook Park ou Park Chan-wook. Eu nunca sei qual é a ordem verdadeira, a ordem correta, se é que tem uma ordem correta, porque a verdade é que os nomes sul-coreanos, chineses, se eu não me engano os japoneses também, lá eles pronunciam primeiro o sobrenome e depois o nome. Diferente do que acontece no Ocidente, que a gente fala primeiro o nome, depois o sobrenome. Então, o problema é que a gente nunca sabe qual que é qual, né? Mas aqui no Brasil, eu já vi muita gente falando Park Chan-wook, inclusive em materiais de divulgação, assim como Chan-wook Park. Mas esse é o menor dos problemas, é o menor dos detalhes que a gente tem que se ater quando vai falar sobre um filme como A Criada, que é um filme que
tem causado a mesma, não diria a mesma, mas uma repercussão semelhante como a que teve Old Boy, que foi o filme que projetou realmente o Sean-Wook Park para o mundo, né? Lembrando aí que Old Boy ganhou inclusive uma refilmagem norte-americana muito ruim, né? Dirigida pelo Spike Lee, que a gente não merece nem comentar mais, é só mesmo para fazer o registro aqui, mas e para vocês terem uma ideia do alcance que esse filme teve. A Criada, quem nos mandou comentários sobre ele foi o Diego Quaglia. E já que estamos falando em sobrenomes, eu peço perdão ao Diego se eu estou pronunciando errado o sobrenome dele. Eu até mandei um e-mail perguntando, né, para a gente não errar aqui, mas eu fiquei na dúvida se é Quaglia ou Quaglia. Então, Diego, me perdoe, tá? Se eu errei, mas como você não respondeu a tempo, a gente acabou gravando sem saber. Vamos ouvir então a mensagem que ele mandou falando sobre A Criada. Oi pessoal, ouvintes, leitores e leitoras do Cinematório e do Cinematório Café. Queria mandar um abraço pro Renato e pra Raquel e agradecer os dois por essa oportunidade muito legal de falar sobre A Criada, um filme que eu gostei bastante. Bem, eu quero começar falando que eu sou muito fã do trabalho do Sean-Wook Park. Eu adoro cinema sul-coreano no geral e gosto bastante de cineastas sul-coreano, eu gosto de vários deles. Eu amo Old Boy, eu acho o filmaço, é o meu favorito do Sean-Wook Park. Eu gosto também muito de Lei de Vingança, dos outros filmes dele. E um detalhe interessante que eu notei em A Criada, eu acho que a forma que o Sean-Wook Park usa o erotismo nesse filme é a mesma forma que ele usou a violência no Old Boy. E apesar desses dois filmes serem muito além do sexo e da violência, eles usam essas duas coisas a favor dele e tanto o sexo quanto a violência nesses dois filmes são elementos vitais dele. Outra coisa que me chamou muita atenção em A Criada foi o visual dele. Eu achei o visual desse filme brilhantemente bonito. Eu acho que o visual do filme traz uma vitalidade muito grande para a história. Os figurinos, então, eu acho belíssimos. Eu não lembro de ter visto um trabalho de figurino que me deixou tão impressionado recentemente. Além do visual, eu gosto muito de como o filme fala de vários temas, elementos ao mesmo tempo, e todos eles são abordados com um ritmo muito bom e uma direção extremamente eficaz, na minha opinião. Eu também achei que a montagem do filme é sensacional porque o filme passa voando, e apesar de toda a duração dele, e a montagem dele é muito importante para ir apresentando toda aquela história complicada, intricada, e você nunca fica na dúvida do que está acontecendo, apesar da surpresa que tem no filme. Então, outra coisa que eu achei sensacional é a forma que o filme usou o humor, que é um detalhe que eu achei que poucas pessoas mencionam nesse filme, e o erotismo. O filme tem poucas doses de humor, mas ele sempre é certeiro e eficaz. Por outro lado, o filme também tem muito erotismo, mas ele é completamente necessário para contar aquela história e para fazer aquela história andar, e acaba virando um elemento muito importante da história, mas não é em momento nenhum gratuito e desnecessário. E apesar de eu ter gostado bastante do filme no geral, dele ter todas essas qualidades que eu achei, eu não achei que era um filme perfeito como muita gente achou. Para mim, tirando Old Boy, eu sempre acho que os filmes do Sean-Wook Park tem um roteiro um pouco problemático, apresenta algumas fraquezas em algumas áreas, assim. Mas, do mesmo jeito que eu acho isso, como sempre nos filmes dele, isso pra mim é relevado pelas outras tantas qualidades que ele apresenta como diretor. E é exatamente isso que eu acho que acontece a Criada. Sem querer falar muito sobre a história, para não dar spoilers, o que num filme como esse é algo muito importante, porque quanto menos você souber sobre a história de A Criada, melhor. Mas uma das qualidades dele, na minha opinião, são os personagens, que são muito interessantes, tem várias camadas, são muito bem construídos, nada que parece ser sobre eles, todo mundo manipula todo mundo, é um jogo de gato e rato muito interessante. Esse detalhe eu achei sensacional. Eu não vou dar spoilers, mas é importante dizer que a história do filme todo é construída por reviravoltas e mais reviravoltas, e uma coisa que eu achei um ponto muito positivo é que essas reviravoltas são bastante surpreendentes. Embora para mim, particularmente, o filme tem alguns problemas nisso, porque nem todas as reviravoltas e os plot twists e elementos dessas reviravoltas funcionam tão bem quanto os outros. Mas no geral, eu acho que o filme é um thriller extremamente envolvente, que é muito surpreendente, é chocante. Um detalhe que eu fiquei muito surpreso com ele é o quanto emocionante e comovente o filme é algumas vezes.
Outra coisa que eu gostaria de destacar é o trabalho do elenco. Estão todos bem, mas o destaque vai para as protagonistas do filme. A Kim Mi-hee e a Kim Tae-hee. Não sei se eu falo o nome dela certo, mas elas estão ótimas e dão um show de atuação. Principalmente a Kim Mi-hee. A atuação dela para mim é fantástica. Enfim, apesar de eu não ter achado a criar um filme perfeito, ele com certeza é um filmaço. Ele é mais um grande trabalho de direção do Chung Park, merece ser assistido por ser esse espetáculo visual, um espetáculo de história, um espetáculo de atuação, é um espetáculo no geral. Bem, eu termino por aqui, mas queria mandar um abraço pro Renato e pra Raquel de novo e agradecer de novo por eles terem me dado essa oportunidade de falar sobre esse filme tão legal. Muito obrigado, tchau e até mais. Tá aí então a participação do Diego. Muito obrigado, viu, Diego? O Diego que tem o blog Fiz Cinema. Lá vocês podem ver outros comentários que ele fez sobre outros filmes. Tem lá, inclusive, a listinha de melhores filmes do ano passado. Em várias categorias. Ele fez o Oscar pessoal lá no blog dele. Confiram. O link está aí na página do podcast para vocês visitarem. E eu concordo em parte com muitos dos comentários que ele fez. Eu vou fazer aqui o do contra. Diferente da maioria das pessoas que têm realmente gostado muito desse filme, eu não diria que eu fiquei tão empolgado assim com ele, não. Polêmica. E eu gosto muito do Chan-wook Park Chan-wook. Dos filmes dele, eu gosto realmente mais do Old Boy, tá? Para mim é o melhor. Depois o Senhor Vingança, o Zona de Risco, o Sede de Sangue, Lei de Vingança. Eu diria que eu colocaria aí A Criada junto com Lei de Vingança, num lugar assim, até mais baixo na filmografia dele. Eu concordo que tem todas essas qualidades visuais, mas me pareceu muito disso apenas. Tem essa questão das reviravoltas, como ele disse, e a gente também não vai entrar em spoiler, o que é até difícil, né, da gente ir comentando aqui. É um filme de 2h30 e as reviravoltas elas não acontecem somente no final, elas fazem parte do desenrolar da trama. Então é complicado você falar dele sem spoiler, mas eu não sei, eu não consegui realmente ter essa mesma percepção que o Diego teve de que passa muito rápido, sabe? Eu senti até bem assim o desenrolar do filme, achei que o filme passou até bem devagar para mim. Apesar dele ter uma estrutura de atos, né? Ele é dividido em, se não me engano, 3 atos. 3. E mesmo assim tem uma coisa de voltar, né? Contar a história até determinado ponto e voltar, contar pelo outro ponto de vista. Mesmo assim, no segundo principalmente, em que tem uma coisa ali mais do passado, né? De um flashback maior, ainda assim eu senti uma coisa mais arrastada, sabe? Eu também senti esse tempo assim pra mim. Teve um determinado momento do filme que eu pensei assim, nossa, será que vai mostrar a visão desse personagem também? Tipo, então me assustou, sabe? Assim, que eu falei, cara, novo, se né? for mostrar isso, sabe, vai ficar longo demais. Então, a percepção de tempo pra mim também não foi tão natural como foi pro Diego. E para muitas pessoas, né? Porque é um filme que realmente tá sendo bem cotado para muita gente. Sim, né? pra muita gente. Mas eu gosto. É o único filme que eu vi. O outro filme foi o Old Boy. Old Boy, né? Então, não, você viu também o outro dele, que é o Segredos de Sangue, que é o filme que ele fez com a Nicole Kidman sim, e a Mia Wasikowska e o Colin Firth. É verdade, eu vi. Que é um filme bem interessante também. Eu gosto também. Eu gosto mais dele do que A Criada. Inclusive, quem fez a fotografia do A Criada também fez o Segredo de Sangue. Então, eu não sei qual dos dois eu gosto mais. Eu gosto mais de Old Boy. Eu acho que isso é senso comum, né? Mas, assim, tem uma questão aí feminina que eu acho bacana nesse A Criada, que é porque elas rompem com tudo que foi destinado para elas, que foi
escrito, digamos assim, para elas, no sentido escrito assim, que aquela sociedade escreveu para elas, sabe? O que determinou como mulher naquela época, naquele local, como que elas seriam tratadas, como que elas seriam vistas, enfim. E elas rompem com tudo isso. Então, eu acho que é muito bom nesse aspecto e para mim, assim, com certeza favorece bastante. E eu achei ele bem envolvente também, no sentido desse thriller erótico, que eu acho que ele envolve bastante. É bem sensual. Demais, né? É um sensual bonito, assim, né? É um sensual bem trabalhado. Eu só tenho algum problema em relação às cenas de sexo, porque justamente pelo fato dele ser dividido em partes e ter outros pontos de vista, tem uma cena específica que ele repete. Ele mostra o que mais aconteceu além daquilo, que ele mostrou no primeiro momento. Eu também percebi isso. Eu falei, mas por que, né, que tá mostrando isso de novo? Assim. E é só pra mostrar mais corpo, mais nudez e mais sexo. Exato. Né? Isso eu fiquei pensando. Falei assim, mas será que aí tem essa coisa, sabe, de estar explorando aquela que é a cena, sabe? Então, assim... Que é bem filmada, é sensual, né? N vezes melhor do que essas coisas. E nem é gratuito, igual o Diego falou. Essas coisas com alguns tons de cinza que a gente vê por aí. Igual o Diego falou, assim, precisa dessas cenas, inclusive, porque faz parte da história, né? O sexo, a violência ali faz parte da história. Até a questão de... Não, agora eu tô me lembrando aqui, tem um detalhe nessa cena, na segunda vez que ela acontece, que... Eu não posso falar porque é spoiler, mas tem um detalhe ali que realmente faz sentido. Mas não precisava... Não, assim, mas ela assim, já que estamos aqui, então vamos mostrar tudo mesmo, vamos, né? Sacanagem, então vamos tirar a roupa. Tá bonito, então, todo mundo vai gostar de ver, mas então tem pronto. Um detalhe, um gesto que a personagem faz ali que realmente faz sentido ele mostrar aquilo. Bom, eu tenho que repensar isso então, que eu não estou captando a sua mensagem em off. Em off a gente conversa, mas tem. Não é gratuito. Para mim, lembrando disso agora, para mim deixa de ser gratuito. Só acho que estende mais do que o necessário só para mostrar isso. Mas enfim, quem sou eu para reclamar? Mas assim, ele é muito envolvente, a reviravolta realmente você não percebe, você não espera. Isso é um grande mérito, né, de como a história está sendo contada, de como a história foi montada, enfim, é realmente uma surpresa. E eu acho que tem muitas camadas também que a gente vai acessando. E são personagens muito interessantes, assim. Muito complexas. O Park, ele tem um gosto muito particular por papéis de parede. Você assistiu o Segredo de Sangue e Old Boy. Nesses filmes a gente já dá pra perceber isso, mas se você assistir principalmente o Lei de Vingança, e aí eu acho que tem uma relação bem próxima visual, né, com esse filme aqui, eu acho, inclusive, que A Criada é quase que um retorno do Park para esse cinema lá do Old Boy, da trilogia da Vingança. Que tem muitas relações ali, inclusive visuais. Não só de temática, né? Mas visuais também. Quase que transforma a trilogia numa quadrilogia da Vingança. Mas aqui... a gente percebe essa coisa dos papéis de parede, da direção de arte muito apurada, né? Muito bem trabalhada, fotograficamente também é um filme suntuoso. Uma ambientação maravilhosa. Isso, e tem uma coisa ali estranha, né? Que quando a gente é apresentado aquela casa, parece que é uma mansão gótica, né? Um palácio, assim, igual esses filmes de vampiro, né? Esses filmes ingleses, assim. Mas depois ali dentro é aquela coisa asiática, né? Sim. Aquela decoração, porque ela é japonesa, né? A dona da casa ela é japonesa. E o filme se passa durante a ocupação japonesa na Coreia, tem isso também. E a gente tem
essa mistura, né? Um sincretismo ali de culturas bem particular. Que tem, inclusive, arquitetura inglesa nessa casa, né? Bem curioso. Ela até apresenta, fala... Tem essa parte da casa que é uma arquitetura inglesa e essa que é tradicional japonesa, enfim. Mas isso que você falou dessa sensação gótica, o tio, ele tem essa característica também de ser, sabe, como se fosse um vampiro, né? Que figura aquela, né? Uma figura vampiresca mesmo, assim. Então... Um personagem muito esquisito. Que né? Uma das coisas, um dos elementos ali que eu acho que contribuem para essa coisa do tempo, que acho que é um personagem que acaba tirando a trama do trilho, entendeu? A gente para ali para mostrar quem é esse cara e tudo, o que ele está fazendo ali. No terceiro ato, então, tem uma cena longuíssima, né, com esse personagem, que eu acho que podia... Me parece... As pessoas criticam muito, às vezes, essa coisa da pornografia da tortura, né, de filmes de terror, de simplesmente ficar mostrando tortura, sangue e tal. Aqui, eu acho que quem faz esse tipo de crítica pode acabar se sentindo incomodado. E aqui eu acho que o filme também ele vai para uma nota um pouco mais fora do tom que o filme vinha seguindo, justamente por ir por esse lado mais grotesco, sabe? Mas, de novo, é bem filmado? Pra caramba. O parque tem um controle de câmera impressionante, tem sequências assim, de um dinamismo em que ele vai de um plano detalhe para um plano geral, e, sabe, ele junta uma cena com a outra, faz uns raccords assim, incríveis que você não espera. Tem opções de ângulo, de enquadramento muito interessantes. A câmera dele parece que flutua, né? Tem uns movimentos assim, livres pelo set. Que realmente é algo muito característico desse cinema dele de imagem, né, de espetáculo visual, citando aí de novo uma expressão que o Diego trouxe aqui para o programa. Mas realmente eu fico com a impressão de ser muito isso, sabe, um exercício estilístico acima de uma questão narrativa. O Daniel Oliveira, nosso amigo, que já participou aqui, escreve para o jornal O Tempo, quando ele me recomendou esse filme, falou que eu ia gostar porque lembrava muito Brian De Palma. E eu falei assim, então deve ser uma coisa bem interessante, porque tem essa coisa do thriller erótico, né, que o De Palma já explorou várias vezes na sua carreira. Mas assim, lembra, ok, eu concordo. Mas não me pega tão bem. Eu acho que o De Palma consegue ser mais orgânico nessa mistura narrativa e também visual. Ele consegue casar as duas coisas mais organicamente. Você fica impressionado com o que ele faz com a câmera, aqueles planos sequências, né? Aquela coisa incrível que o De Palma tem com a imagem. E por mais que em alguns filmes você perceba que não há um desenvolvimento de personagem, assim, você não chega a conhecer a fundo aquelas pessoas, e aí o De Palma geralmente é criticado por isso, por ele também preferir fazer exercícios visuais, mas é algo que me agrada mais, sabe, que me envolve mais, tanto na narrativa quanto visualmente, porque aqui me parece que há um excesso dos dois lados. Parece que o parque ele vai num excesso de tentar desenvolver demais aqueles personagens e de ficar voltando no passado e mostrando quais são as facetas dessas pessoas, quais são os objetivos, o que elas querem, mas me parece muito, entendeu? Me parece muito assim, eu acho que há uma certa prolixia narrativa ali, e isso contribui para ficar arrastado, sabe? Entendi, como se estivesse sendo exposto demais aqueles personagens. Igual eu falei, no segundo ato principalmente, entendeu? No segundo ato, realmente. Tem ali um flashback enorme que eu não sei se precisava mesmo, assim, a gente ter tantas informações sobre aquela pessoa. É interessante? Não achei tão interessante, entendeu? Talvez se ele fosse um pouco mais sintético com as coisas, o filme passasse melhor para mim. Mas como eu disse no começo, eu estou fazendo aqui a opinião do contra, né? Não que eu não goste do filme, eu acho ele interessante, mas eu não achei ele filmaço, assim como a maioria das pessoas tem achado.
Eu achei Talvez eu tenha muito criado bom. até muita expectativa pra ele, tem sabe? esse problema, né? É difícil fugir das expectativas, porque quando a gente tá na internet, a gente vê as pessoas comentando, enfim. Aí você já cria aquela coisa. É um filme que o povo tá gostando. Aí você já vai com aquela expectativa mesmo, que às vezes atrapalha. E ele passou em festivais, então assim, as pessoas já tinham visto ele no ano passado, na Mostra de São Paulo, se eu não me engano, no Festival do Rio, então já vinha com esses comentários, né? Sem falar o pessoal que viu na internet e tudo, né? Porque ele já está disponível aí no mercado de home video estrangeiro, né? Há mais tempo, ele chegou aqui no Brasil em fevereiro. Então, a gente já assiste, né, esse filme com essa carga de expectativa. Mas, de forma alguma, eu não recomendo para as pessoas. Acho que é um filme que vale a pena ver. Vale mesmo, muito a pena, eu gosto bastante. Quem viu no cinema, acho que se beneficiou bem mais, né, de quem vai deixar para ver em casa. Mas quem conseguiu ver no cinema, ele dá uma ampliada boa aí em suas capacidades. É isso. É um ótimo filme. E a gente vai agora falar de A Garota Desconhecida, dos irmãos Jean-Pierre e Luc Dardenne. Falando aí em festivais, né, eles são dois que estão sempre aí nos festivais mais importantes do mundo. Eles, inclusive, que já ganharam 2 vezes a Palma de Ouro. Os irmãos Dardenne, que fizeram nesse filme aquilo que eu chamo de um filme menor dentro da carreira deles. Como, aliás, eles vêm fazendo ultimamente. Eu tenho um certo problema com algumas opiniões a respeito dos filmes do Dardenne, porque parece assim, depois que deixa de ser novidade, alguns críticos parecem que começam a rejeitar, sabe? Quando eles se tornam assim, o diretor deixa de ser o queridinho dos festivais, e aí talvez comecem a não fazer outros filmes tão impressionantes, aí parte da crítica começa a rejeitá-los e achar que é filme ruim, tudo, só fazem filme ruim, que não são mais os mesmos, tudo. Eu discordo. Eu acho que os Dardenne, mesmo eles tendo feito filmes menores do que, por exemplo, A Criança, Rosetta, O Filho, né, que são filmes pelos quais eles foram mais premiados, ainda assim eles têm feito filmes bem interessantes. Eu gosto muito de O Silêncio de Lorna, O Garoto da Bicicleta, até mesmo 2 Dias e Uma Noite, que é com a Marion Cotillard, e que eu vi muita gente criticando mesmo, assim, falando que os Dardenne deixaram de ser os Dardenne, sabe? Poxa vida. E agora a Garota Desconhecida tem tido quase que o mesmo tipo de opinião. E eu acho assim, tudo bem, eles podem estar fazendo filmes não tão interessantes, mas ainda assim eles estão se mantendo coerentes com a proposta de um cinema humanista, né, de ter uma preocupação, se eles sempre começam com um drama daqueles personagens e vai para uma questão realmente humanista, né, uma abordagem assim, que vai além do que seria simplesmente um filme comercial, sabe? Aqui no caso, a gente está falando de uma médica que está ali, quase que não tem vida pessoal, né? Praticamente não tem vida pessoal. Ela é apresentada desde o início, né? Como essa pessoa que está num momento profissional de ascendência, né? Está conseguindo ali um emprego melhor numa clínica maior, e ela é chefe de um estagiário, né? Ela está substituindo um médico em outra clínica. E você vê que ela é uma pessoa que é muito preocupada mesmo com a questão profissional, né? Aquilo ali é a vida dela. E a partir de então, do momento em que acontece a sinopse do filme, isso não é spoiler, uma pessoa bate na porta da clínica, né? Toca a campainha lá, mas como já havia encerrado o expediente, ela fala para o estagiário não abrir a porta, e no outro dia ela descobre que essa pessoa foi encontrada morta. Ela sente uma culpa, né, por não ter atendido aquela pessoa, que acaba se tornando uma obsessão para ela. Então, num filme comercial, isso poderia acabar se desenvolvendo por uma traminha, né, que a gente já até meio que prevê os clichês. Aqui eu acho bem diferente, porque os Dardenne, eles têm essa característica de mostrar como
as pessoas, se elas se preocupam um pouco mais com o outro, elas podem fazer a diferença na vida daquelas pessoas e de todos que estão ao redor. Né? Isso, em todos os filmes dele, a gente vai encontrar, em maior ou menor grau. De uma forma mais bem desenvolvida ou menos, não tão bem desenvolvida. Sabe? Aqui, eu acho que fica uma coisa até no meio termo. Porque chega em determinado momento do filme, assim, pô, ela tá querendo descobrir quem é essa pessoa, né? Essa garota que morreu. Parece que, no fim das contas, o mundo onde essa personagem vive é um ovo, sabe? Ela parece que... A impressão que dá é que ela tá realmente, assim, transformou a vida dela em razão dessa busca, certo? Então. Só que, no fim das contas, parece que ela não foi muito longe, sabe? Parece que onde ela foi para procurar as pistas, para tentar desvendar esse mistério, estava tudo ali na frente dela, só que de alguma forma as pessoas não deixavam ela ver, certo? Mas a impressão que dá é que aquela investigação que ela fez era muito mais complexa do que realmente era. Então, em algum momento ali do filme, quando ele assume esse clima de thriller policial, dela tá ali procurando, eu achei que a resolução foi muito anticlimática, sabe? Eu acho que o filme ele vai te conduzindo por um caminho e aí quando ele te dá a resolução você fala, pô, mas então era isso? Sabe? Tava o tempo todo aí e ela não percebeu, ninguém percebeu, a gente não percebeu, sabe? Bom, esse é o primeiro filme que eu vejo deles e eu gostei bastante e quero ver todos os outros agora. Porque essa característica de ser um cinema humanista me pegou demais, assim, eu achei incrível, principalmente por ser a figura de uma médica que a gente vive debatendo sobre como que é atendimento de médico hoje em dia, como que está sendo atendimento rápido. E ela traz essa figura daquele médico que é quase um médico de antigamente, sabe? Um médico de família, que é um médico que tem um entendimento da saúde não só na questão de diagnóstico e cura, mas entende que a saúde envolve o ambiente, envolve o psicológico, sabe? Envolve tudo. E aí é que tá. Por conta desse entendimento holístico dela, na área de saúde a gente chama isso de holístico. Pra quem não sabe, eu tenho informação em área de saúde, tá, gente? Por isso que eu tô falando assim. Raquel é enfermeira também. Sim. Então, esse cuidado holístico dela é o que permite ela ter uma atenção aos detalhes que vai dar as pistas para ela, porque se você perceber, as pistas que ela tem são através dos sintomas dos pacientes. Então, assim, por isso que eu acho que parece que é resolvido assim, né, de forma simples, mas não foi simples, porque ela teve que ter essa sensibilidade, esse diagnóstico, ela teve que fazer um diagnóstico nos pacientes para chegar a essas pistas, sabe? E eu acho que a ideia de que parece um ovo é porque a gente tá restrito ao ambiente profissional dela o tempo todo, e ela vai se restringindo cada vez mais, assim, porque ela passa a nem ter casa mais, ela vai para morar no consultório, por exemplo. Então, assim, e aí traz essa sensação meio claustrofóbica. Isso. Traz essa sensação de claustrofobia e que dá a impressão de que é um ovo, sabe? Dá a impressão de que, nossa, mas ela tá restrita a poucas pessoas ali e tal, mas foi complexo, sabe? Ela chegar até ali, apesar de ter te passado essa impressão de que não foi, assim. E o que me deixa intrigada é porque virou uma obsessão. Mas ao mesmo tempo que virou uma obsessão, ajudou, sabe? Que é aquilo que você falou, assim. Ela, através do trabalho dela, sabe? Ela conseguiu modificar, ela conseguiu fazer a diferença na vida das pessoas, assim.
Então, uma coisa interessante que o filme discute também é, sabe, essa coisa da responsabilidade social do médico. Como que ele pode afetar a vida das pessoas positivamente, mas é perigoso para ele, ao mesmo tempo, se envolver nesse nível, assim. É uma linha muito tênue, assim, até quando eu posso me envolver, até quando eu não posso. Mas, assim, eu não acho que não tenha que se envolver também, sabe? Porque faz parte do cuidado. Faz parte da preocupação humana, né? Que é o que ela tem, assim. E, então, eu acho que o filme ele tem essas camadas muito interessantes e com um olhar muito humano mesmo, e bem íntimo, né? A gente tá ali o tempo todo com ela e sentindo, assim, o que ela tá sentindo, enfim, a tensão e tudo, a culpa que ela carrega, e ela sente culpa não só pelo que acontece com a menina, mas também por uma outra coisa. Então, são duas culpas que ela carrega e que ela quer resolver de alguma forma. E ela não... É engraçado porque no início, né, ela se mostra de um jeito pro estagiário e ao longo do filme ela desconstrói isso completamente. Né? Porque ela fala pra ele, você tem que segurar suas emoções, você não pode, não pode se deixar. Um bom médico controla suas emoções. Isso, um bom médico controla suas emoções. E ela tá certa, porque não pode também se deixar levar. Mas durante o filme você tá vendo que ela, sabe, tá cada vez se deixando levar mais, assim. Então eu achei bem interessante essa complexidade, assim, da responsabilidade que ela tem que correr atrás mesmo, que ela tem que ser corajosa e tentar resolver, porque vai fazer a diferença na vida na vida da família daquela menina, né? E vai fazer diferença para outras pessoas também, enfim. E eu acho interessante o quanto que ela tá tão absorta no trabalho, assim, que você nem vê ela trocando de roupa direito. Quando ela troca, é só a cor da camiseta, a cor da blusa. Azul, vermelho. Azul, vermelha e tem uma outra cor também. Tem um casaco que ela usa. Um casaco. Ela tá sempre com a mesma roupa, gente, porque ela tá sempre trabalhando. Tá sempre com o telefone tocando, mandando mensagem. E, aliás, eu fico até preocupado vendo ali, que ela tá atendendo os pacientes, pegando o telefone toda hora, vai de um lugar para o outro, sem trocar de blusa, né? Tem coisas assim que você fica um pouco preocupado com... porque assim, apesar de ser... Ela não está trabalhando em hospital, né? Que é um lugar que tem muito mais risco, né? De contaminação, essas coisas. Ela está indo na casa das pessoas, a clínica dela é uma clínica menor, mas mesmo assim, realmente. Certos cuidados a gente vê que precisa ter, mas é aquela coisa rotineira da vida mesmo, que às vezes não acontece, sabe? Uma troca de luva que seria importante naquele momento e ela não faz, mas, sabe? Na prática, às vezes, isso não vai dar em nada mesmo, assim. A atriz é Adele Haenel. Tá muito boa. Ela fez antes um filme que é muito legal, recomendo o pessoal procurar, que é Amor à Primeira Briga. É bem interessante também, procurem. E é o primeiro filme que ela faz com os Dardenne. Mas tem outros dois atores que são recorrentes na filmografia dos Dardenne, que são o Jeremy Renier e o Olivier Gourmet. Estão em vários filmes dos diretores. E uma coisa que eu fiquei pensando assim é como que esse filme também tem essa camada que a gente pode fazer com a própria... que a gente pode interpretar sobre a própria sociedade, assim, porque o tempo todo pessoas que estão escondendo as coisas e que o corpo tá mostrando, sabe? O corpo tá tendo reações, assim. E aí eu acho que a gente pode fazer uma leitura de como que a sociedade está doente, sabe? E a gente tem mostrado no corpo, assim. Às vezes é tanta coisa que a gente tem engolido, tem passado e não tem como, sabe, externar, que aí acaba externando no corpo, sabe? E psicologicamente. Gostei dessa leitura. Então, eu acho que é a questão psicossomática mesmo, assim. Sim. E é isso, né? Quantos problemas sociais que a gente tem e a gente vai internalizando. E vai criando cada vez mais doença, assim. É verdade.
Não, é um filme bacana. Eu só realmente me perdi um pouco na questão da investigação, porque o filme ele chega no momento que ele vira um thriller policial mesmo. Né? Ele vai caminhando para esse sentido. Então eu me senti, os Dardenne fizeram um thriller policial, sabe? E aí a resolução daquilo me pareceu desinteressante, sabe? Mas eu concordo plenamente que eles se mantêm, eles voltam para essa coisa humanista que eles sempre tiveram, sempre demonstraram. E tem a questão do sigilo médico também, que ela em nenhum momento ela coloca isso em questão, assim. É muito firme para ela o sigilo. Ela tá interessada em saber quem é aquela menina, porque ela quer que a família saiba o que aconteceu com aquela menina e ela quer que aquela menina tenha um enterro decente, tenha uma... Colocar lá no cemitério. Que ela é sepultada como indigente. Um sepultamento, né? Isso. E que ela tem um sepultamento decente, sabe? Então, essa que é a preocupação dela, assim. É até uma coisa... Ela, claro, ela tem a curiosidade de saber o que aconteceu, mas aquela culpa dela ela quer resolver nisso, assim. É não deixar a família... não saber o que aconteceu com a menina. E tem um detalhe. E ela passa também por muita coisa perigosa, sim, né? Sim. E ao mesmo tempo também atrapalha um pouco o trabalho da polícia. Então, enfim, né? Eu gostei bastante. Tem um outro detalhe também, que a gente não vê essa garota desconhecida, né, do título, a não ser por aquela imagem que a protagonista tem também, que é a do monitor lá, né, da câmera de segurança. Da câmera de segurança. Aquela atriz, ela só aparece ali. Se fosse num filme comercial, teria um flashback. Hollywood adora essas coisas, né? Aí ia mostrar depois, né, essa pessoa. Provavelmente mostrar a cena. As outras com quem que conheceram ela, né? Que depois a médica descobre, né? Enfim. E é interessante que tem essa questão de imigração também. Que a gente estava falando dos outros detalhe, filmes. Né? Elas são. Essa menina é africana, atual, né? E olha como que ela tá marginalizada, né? Sim. Então ela, a irmã dela... Não, sem dúvida. Acho que é um filme que tá bem coerente aí na linha dos filmes dos Dardenne. Não é uma obra-prima, nem precisava ser. Então acho que algumas pessoas torcem o nariz, né? Ou passaram a torcer o nariz para os Dardenne injustamente. Né? O diretor tem que ficar preocupado em atender... capricho de crítico, não. Pois é, olha que interessante. Eu vou fazer o caminho inverso, então, né? Tô vendo esse filme primeiro e agora eu vou ver os outros que as pessoas gostam mais, assim. Exato. Aí é o que eu tava falando, entendeu? Depois que deixa de ser a novidadezinha do circuito de festivais, aí o filme chega nas pessoas, chega no circuito comercial, entendeu? Aí esse pessoal que só gosta dos nichos, né? Das coisas que só eles descobrem, aí começa a torcer o nariz, entendeu? É complicado. Vamos falar sobre o último filme, então? Bora. E fazendo aqui a ligação com as aspas, né, que abriram o nosso programa, que foi a música do Belchior com Nossos Pais. Porque esse é um filme muito musical, assim que abre os meus olhos, que tem uma protagonista que é cantora de uma banda, uma... adolescente, né? Ela está com 18 anos, aninhos. Indo para a faculdade, e o sonho dela, né, o que ela gosta de fazer mesmo é cantar, né? Ela participa dessa banda que canta músicas de protesto, né? Letras altamente politizadas. O filme se passa ali na Tunísia em 2010, naquela época mesmo que estavam acontecendo os protestos, né? Que depois ficaram conhecidos como a Primavera Árabe, que depois tentaram fazer, né? Disseram que estavam fazendo a mesma coisa no Brasil. Nós estamos vendo a merda que estamos. Que deu. E a gente tem aqui... A gente acabou fazendo o contrário, né? Eles fizeram a Primavera Árabe para tirar um governo ilegítimo que era ditatorial. Então, a gente tem aqui nesse filme o momento antes, né, do que aconteceu. Em 2010. Dos protestos, né? As coisas já estavam ali num momento bem delicado em relação às pessoas se posicionarem contra o governo. Tanto que isso passa a ser uma preocupação para a família dessa protagonista, quando eles descobrem que ela está
cantando nos bares, né? Participando, se juntando com esses outros jovens que estão fazendo uma música de contestação, né? E também passa a ser uma preocupação dentro da banda a partir de certo momento, né? Deles acharem que aquilo ali em algum momento pode causar problemas para eles, né? Tem uns que acham que tem que maneirar, outros não. Ela mesma acha que não tem nada a ver, né? Ela vai para cima mesmo. Ela é uma menina destemida, corajosa, né? Eu gostei muito dessa personagem, tem muita atitude, né? E o fato dela estar numa banda de rock diz muito, né? Que é uma banda de rock, é o rock... É punk com alaúde. É um rock que tem alguns sons diferentes desse rock que a gente está acostumado, né? O rock americano, londrino, mas... É rock, londrino, porque não, é rock. Britânico, né? Londrino eu vou estar restringindo muito, mas o rock britânico e... É rock com elementos árabes. Isso, que é muito interessante, né? Sonoramente é um filme muito interessante, né? As músicas, como eu disse, ele é muito musical, porque ele tem essas cenas dela cantando, né, fazendo a performance ali durante os shows. A banda tocando. Isso, e tem também a música que entra não diegeticamente, né, que está ali com parte da trilha sonora, que tem esses ritmos árabes que são muito envolventes também. Vai estar no nosso perfil do Spotify, com certeza. Isso. Porque eu amei a trilha sonora desse filme. Aliás, amei o filme. É realmente um filme que foi a Raquel que escolheu para a nossa pauta. Inicialmente eu nem tinha listado, porque eu passando o olho ali nos lançamentos, né, fui pegando aqueles que realmente eu disse, pô, esse filme aqui a gente tem que falar dele, né, dos Dardenne, do Sean-Wook Park, o do Ben Affleck, enfim. E esse aqui é dirigido por uma cineasta que a gente não tem um conhecimento prévio, né, que é a Leila Bouzid. E ela é nova, ela tem 33 anos e é da Tunísia também. E é o primeiro longa dela, né? O primeiro longa, o filme de estreia. Ela tinha feito alguns curtas e é o longa de estreia dela. E que teve aí uma passagem até... Ele é de 2015, tá? Teve até uma passagem bem legal aí por festivais. Ele passou, por exemplo, no Festival de Roterdã, passou no Festival de Veneza. Então, ele chegou aqui no Brasil, no circuito comercial, somente agora. E, realmente, assim como ele passou batido para mim, que já faço uma peneira, né, com esse olhar assim, de crítico, né, já selecionando, mesmo assim eu deixei ele passar. Para muita gente, então, né, as pessoas podem nem ter dado muita bola. E, realmente, é um filme bem legal. Daí a importância de se dar atenção para as cineastas mulheres. Quando você faz uma seleção de filmes e, poxa, não tem nenhuma mina aqui, vá procurar uma para colocar na seleção para ver, porque você vai descobrir coisa muito legal. E essa descoberta foi assim. E eu gosto porque faz ponte com o que a gente vive também. E é uma questão, assim, além da política, sabe? É questão de amadurecimento, de ser mulher, de opressão, de como que a opressão castra um sujeito. Seja ele, sabe, mulher, jovem, enfim. Como que essa opressão, sabe, anula. E ela é uma menina, assim, encantadora, cheia de vida, corajosa, super... ela tem as opiniões fortes, ela tem, sabe, esse cabelo cacheado grande, essa coisa, assim, de liberdade mesmo, de assumir os cachos. E aí, sabe, as coisas vão acontecendo, você vai vendo como que essa opressão vai transformando ela, sabe? Ela é interpretada pela Baya Medhafer, que é o primeiro papel dela também. Isso. E ela canta muito bem. Sim, fiquei até curioso de saber se ela não é cantora também. Eu sei que quem é cantora é a atriz que faz a mãe dela. A mãe dela. A mãe dela. Legal. E pois é um filme que tem essa relação, né, da mãe e filha ali também. Sim, a relação forte. Familiar muito forte. Então é esse controle de diversas nuances, assim, diversas facetas. O controle familiar, o controle da sociedade, o controle do homem... querendo controlar a namorada, sabe? É o machismo. Então, assim,
esse controle o tempo todo, cortando as asas que ela tem, sabe? Cortando, podando ela, assim. Controle do poder, né? Polícia, enfim. E a música, ela vem como uma resistência, sabe? Ela vem com esse poder de resistência mesmo. Sim, sem dúvida. É um filme que é um drama sobre amadurecimento, né? Tem essa coisa do conflito geracional, tem essa coisa de você... tem o que eu chamo de clichês da vida real, né? Então você tem ali a briga com a mãe, que quer proteger, que já passou por aquilo. Ela quer que ela estude o que ela não quer, né? Quer que ela faça medicina, ela não quer fazer medicina. Gente, é sempre medicina. Tem o ciúme do namorado, né? Então, tem clichês da vida real. Só que o que eu acho interessante é que isso não é mostrado como numa novela, que novela também é cheio de clichê da vida real, só que aí o clichê da vida real vira o clichê da novela. Né? Então é sempre o mesmo tipo de abordagem. E o que é bacana aqui é que a forma como o filme vai sendo construído, ele te leva a esperar um final mais que outros filmes de banda, por exemplo, ou não necessariamente de banda, mas um filme de uma personagem que está querendo provar seu valor, querendo fazer o que gosta, mas os pais são contra, entendeu? Ele vai te levando a acreditar que no final vai acontecer aquilo que você já viu. E aqui não acontece. Tem um anticlímax que eu achei até bem pesado. É bem pesado. Né? Não, é bem duro. Sim. Bem duro o que acontece ali. É mais realista, né? Então, assim, até... Eu temo que a gente já esteja falando mais do que a gente deveria. Mas é só para criar o interesse nas pessoas, Sim. entendeu? De procurar por esse filme. Esse filme é muito legal para não achar que é só um filme de adolescente, entendeu? Porque até assim na abordagem, por exemplo, do sexo, é de uma sutileza. Sim. Que eu sinto falta, por exemplo, num filme como Confissões de Adolescente. Né? Essa versão para o cinema foi feita a partir da peça, famosa, né? Que virou aquela série da TV Cultura e tudo. É um filme, esse filme Confissões de Adolescente, ele expõe as atrizes de tal maneira que eu assim, gente, pra quê? Entendeu? Pra quê? Né? Nessa questão do sexo. Não precisa expor. Né? Eu falo em termos de nudez mesmo. Aqui a diretora ela tem uma delicadeza e um cuidado. Você entende o que está acontecendo. É bonito. É bonito, é sensual. É sensual. Entendeu? E não expõe, ela preserva a atriz. E tem a energia da juventude, assim, você entende assim, o que está acontecendo, aqueles hormônios, mas sem expor ninguém, de uma forma muito bela, assim. É um filme que ele inclusive a forma como ele é dirigido, com essa coisa da câmera na mão, essa filmagem mais naturalista, de parecer que você tá ali junto com elas, lembra muito filme brasileiro, dos anos 2000 pra cá, né? Parece que você tá vendo um filme brasileiro. Inclusive, né? Tem umas partes que são da câmera do personagem, né? Isso... A pessoa que tá lá filmando, aí ela pega essas imagens. Eu tô fazendo esse comentário, assim, não pra dizer que filme brasileiro é assim, porque o cinema brasileiro é muito diverso, né? A gente tem aqui mesmo, os que a gente falou aqui hoje, eles são bem diferentes desse aqui. Mas eu digo assim, a gente já viu filmes brasileiros assim, com esse tipo de imagem, sabe? Dos anos 2000 para cá, principalmente. Que tem essa proposta de ser uma coisa mais, assim, você está ali vivendo com esses personagens, né? E principalmente filmes que retratam juventude, né? Adolescência. É interessante. Me lembro, por exemplo, a Laís Bodansky. A Laís Bodansky no Bicho de Sete Cabeças, também no As Melhores Coisas do Mundo, que é um filme que fala sobre adolescência também. É um tipo de filmagem semelhante, sabe? De estar ali junto com os personagens, né? É uma filmagem documental, vamos dizer assim. E aqui é interessante porque ela vai misturar texturas diferentes, que tem a textura de vídeo também, que tem um personagem que fica filmando, né, as apresentações da banda. Eu tinha falado. E ele mistura, né? Aí as coloca imagens. Essas imagens de vídeo como parte do filme. Então, legal. E apesar de ser assim, né, ter essa pegada mais natural, tem esse cuidado na forma, assim, das cores, que o filme começa bem quente, né?
Mas ele vai se transformando, vai ficando mais frio à medida que ela vai enfrentando mais dificuldades, mais opressão. Aí ele vai ficando mais frio. Então, assim, eu gostei demais. É bem interessante. Eu tava lendo uma entrevista dela, da diretora. Posso disponibilizar aí no post. E ela disse que não é autobiográfico, apesar de que tem algumas coisas ali que fizeram parte da vida dela, assim, algumas situações. Eu não vou falar quais, porque senão vai ser spoiler. E só para contextualizar, a gente falou, né, que ele passa antes da Primavera Árabe, que aconteceu em 2011. Os primeiros protestos da Primavera Árabe foram os da Tunísia. Eles foram os primeiros que protestaram, assim, e ficou conhecido como Revolução de Jasmine, que aí começou no final de 2010 e terminou em janeiro de 2011. E eles conseguiram a queda do ditador, que estava há 24 anos no governo da Tunísia. Caramba. Chama Ben Ali, o ditador. Então, assim, você percebe essa tensão durante o filme. Sim, né? sim. E isso é muito importante, porque a gente está vivendo um governo ilegítimo e a gente fica nessa tensão, né? Por mais que... Exatamente. Por mais que pareça que está tudo bem, não tá. Não tá. E tem uma coisa que é muito importante também de reparar nesse filme, como que essa vigilância e esse policiamento é invisível. É invisível, exatamente. Né? Então, a gente não tem que temer. Não, tá? A gente tem que se posicionar assim, protestar assim, mas fiquemos cientes de que estamos sendo vigiados, sim. Né? Agora, quer vigiar? Vigia, azar. Eu não vou deixar de falar o que eu penso. Exatamente. Né? A gente tem que ter liberdade para isso. A gente vive hoje num momento em que a censura prévia voltou. Né? Folha de São Paulo e o Globo, pois é, veículos que estavam aí a favor desse governo aí, foram censurados. Imagina então os outros que estão se posicionando contra o tempo todo. O que pode acontecer com eles? Vai deixando esse pessoal aí. Vai deixando, pra gente ver onde é que a gente vai cair. Isso é o nó na garganta que dá. Quando você tá vendo o filme, sabe, e você sente assim, poxa, tem muita coisa em comum. Lembrando que antes das panelas e tudo mais, a gente não estava nesse nível, não. Então, o efeito aqui foi inverso mesmo. Né? Tá aí, então. Bom, assim que abro meus olhos, faço então aqui esse registro da história cíclica, porque aí eu me refiro à música, né, do Belchior, como nossos pais, que ele fala isso. Apesar de tudo que fizemos, vivemos como nossos pais. A gente tem essa impressão, às vezes, né, de que as coisas se repetem. Eu acho que mais do que nunca, depois de tudo que aconteceu aí desde o ano passado no cenário político aqui no Brasil, a gente vê que as coisas estão se repetindo. Né? E essa onda de retrocesso que não acontece só aqui no Brasil, mas no mundo, nos leva a crer que voltamos no tempo, né? Exatamente. Infelizmente. A gente termina então o nosso podcast dessa maneira triste, né, melancólica, mas ao mesmo tempo com a alma em chamas, porque eu achei que foi bem legal as pessoas terem participado, né, a Priscila, o Diego e o Marcos Vinícius. Esperamos que numa próxima ocasião que a gente abrir para participação, mais pessoas se interessem, né? A gente viu até que teve mais pessoas que falaram que ia mandar, mas acabou que não deu tempo, né? Algum outro imprevisto acabou que não deu. Mas não deixem de participar, a gente sempre gosta muito, né? A interação tá tão legal nos comentários, no grupo do Telegram, né? Então trazer vocês aqui para o nosso programa também é bem legal. E não tem problema se alguém já tiver gravado sobre um filme e a pessoa quiser gravar, outra pessoa quiser gravar sobre o mesmo pode filme. Pode mandar também. Isso, porque eu vi a Laura, né, comentando que ela queria
fazer um comentário sobre um filme que já tinha sido comentado. Era enfim. criada. Né? Então não tem Pode problema, mandar também. pode mandar também. Assim, é muito legal, são vários olhares para o mesmo filme. Sim, Isso aqui enriquece a discussão. Isso. Então, não deixem de participar, tá bom? Vambora? Bora. A gente então deixa aí os nossos contatos para vocês. O e-mail é o contato@cinematório.com.br. Estamos também no Facebook, Twitter e Instagram. E também estamos no YouTube, né? Você também pode escutar o Cinematório Café pelo YouTube e em breve... Mas sim, em breve. Já tá virando piada, né? Não, chega, não fala em breve mais não. Um dia teremos novidades aí no YouTube também. Mas a gente aguarda vocês na nossa próxima edição, tá? Toda segunda-feira tem Cinematório Café para vocês e a gente volta a falar de mais filmes nesse nosso próximo encontro. Deixo aqui também um abraço para Eduardo, que nos ajudou aí na finalização do podcast, e vamos que vamos. Simbora. Um grande abraço, pessoal. Beijo e até a próxima. Até mais. Tchau.